Hoje, o objetivo nosso é a gente refletir um pouco sobre o texto de Daniel, capítulo 3, né? É um texto bem conhecido, já bastante trabalhado, mas a gente queria revisitá-lo, como e extrair dele força, extrair dele perseverança. Quando a gente vai ao livro de Apocalipse, né? E aí tem uma informação que é interessante, é história, mas é interessante isso. Na Bíblia hebraica, né, que tem só o Antigo Testamento, o livro de Daniel, ele está na terceira parte, junto com o que eles consideram os livros apocalípticos, né? E aí, quando a gente analisa dessa forma, a gente vê que várias coisas, e Daniel né, o Apocalipse do Antigo Testamento, a gente vê que realmente várias coisas coincidem e são muito parecidas com os tempos que a gente está vivendo, né? Lembrando só um pouquinho do livro de Apocalipse, tem uma mensagem que o Senhor Jesus deixa para todas as igrejas, quando são enviadas as cartas lá para as igrejas da Ásia. Praticamente para todas ele deixa uma mensagem. Em algumas traduções diz: ao vencedor, né? Ao vencedor será dada a coroa, ao vencedor será, né, vai receber tal coisa, né? Em outras versões, né, a quem for fiel até o fim. E em Apocalipse 13, verso 10, né, quando a gente olha lá o sistema, né, essa, sei lá o que, essa ordem, né, predominando, quase dominando sobre os crentes, né? Ele diz assim, quem tiver que ir preso, vai preso, quem matar a espada precisa ser morto à espada, e é ali que se vê a perseverança de todos os santos. E a palavra, então, é perseverança, confiança, fidelidade a Deus até o fim. O livro de Daniel, ele é escrito ali entre o ano 600, mais ou menos por volta do ano 600 a 550 a.C., né? Daniel já está na Babilônia, então Jerusalém já foi destruída, eles já foram levados prisioneiros, né? Capítulo 1 e 2 a gente vê aquela história, né, de Daniel e os amigos dele fazendo parte ali de uma seleção de jovens que vão servir na corte do rei. Depois Daniel revela o sonho do rei, né? E aí no capítulo 3 chama a atenção pelo seguinte: a gente vê os três amigos de Daniel inseridos num sistema, como a gente é inserido hoje, né? Dentro daquilo que a gente sempre pensa, e eu penso isso, pensava, né, e creio que alguns irmãos também pensam, né, como, a gente falou sobre isso também no culto passado, como nós vamos resistir e sobreviver, né, no final dos tempos a esse sistema. E quando a gente começa o capítulo 3, tá bem assim mesmo, ó. Mais tarde, o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, né? 27, quase 30 metros de altura, e mais ou menos um décimo disso de largura, uns 3 metros de largura. Isto bom, aqui ele fala 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de altura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado fosse levantada. Bom, é uma inauguração de um monumento, de algo,
marcante, e todas as autoridades do reino são convidadas, são trazidas para essa inauguração, para participar dessa inauguração. Parece muito com algumas coisas que a gente vê hoje, não parece? Né? Se tem um evento importante, começa lá, sei lá, uma Olimpíada ou alguma coisa assim, ou algum evento, né, um G8 da vida lá, um G7 da vida, não sei, e aí se chama todas as autoridades e tem toda aquela solenidade. É um evento parecido com isso, né? Aqui no caso o rei quer inaugurar uma estátua. E assim se ajuntaram, né? Toda essa gente, né? Prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara fazer, e reverentemente ficaram em pé diante dela, né? É uma solenidade. Está todo mundo em pé na frente dessa estátua, né? Prestando uma homenagem solene, né? Hoje a gente poderia, só para a gente entender mais ou menos essa cena mais no nosso tempo, né? Talvez no meu tempo a gente na Semana da Pátria, né? A gente ficava todo mundo em pezinho na fila da escola lá, prestava homenagem à bandeira nacional e essas coisas assim. É parecido, né? Bom, vamos lá. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz, digamos assim, o porta-voz, né, do governo, porta-voz da República, fosse hoje, né? Ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto na terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Sendo assim, logo que ouviram o som da corneta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todos os demais instrumentos musicais, todo indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de outras línguas e culturas prostraram-se na terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera. Percebem? Aqui a gente está falando da Babilônia, a nação mais poderosa da época, né? O governante mais poderoso da época. Ele põe esse decreto e todo mundo tem que adorar essa imagem. Se a gente olhar lá no Apocalipse, né, chega uma época, né, em que você é obrigado, né, praticamente obrigado a adorar a besta. Né? E aí, como é que se sai disso? Né? Como é que vocês pensam que a gente vai encarar esse final dos tempos, se a gente tiver que fazer isso? Né? Se esse tipo de coisa começar a acontecer, né? E, bom, uma coisa que é importante a gente enxergar é que quando a gente olha para o rei Nabucodonosor, não é de todo mal, né? Tem gente ali que provavelmente gosta do governo dele, né? O povo dele provavelmente tem pessoas que são simpatizantes desse governo. E hoje, o mundo que a gente vive é esse também. Né? Existe um sistema, existe um governo, uns gostam, os outros não gostam, né? E a gente está no meio de toda essa confusão e muitas vezes é muito difícil discernir o que é certo e o que é errado. É uma confusão de coisas, né? É uma confusão de teoria da conspiração, de teoria disso, daquilo, e uma luta por poder nos bastidores que a gente não sabe o que está acontecendo. É impossível saber. Se tu começa a ouvir todas as teorias, tu enlouquece. Fica com medo de tudo, né? Não sabe mais de nada. E aqui a gente vai ter agora a história de 3 sujeitos que eles estão, como a gente botou no título ali, na boca da fornalha.
nessa época, nós também estamos na boca da fornalha. Muitas vezes a gente está no meio disso, né? Entre se moldar no sistema, ceder ao sistema, para quê? Para garantir a nossa própria vida, garantir a nossa subsistência, né? Nem todos esses que certamente se prostraram diante da estátua aqui, eles concordam com isso. Mas eles se prostram, porque senão vai para a fornalha, né? A mensagem que isso aqui traz para nós é, bom, isso é perigoso, né? A gente tem que tomar um cuidado danado, porque o medo, né, e a ansiosa solicitude pela vida, como Jesus fala lá em Lucas 12, né, ou em Marcos 6, podem nos levar a isso, né? Se eu não me prostro, se eu não me moldo, eu posso morrer. Ou eu não vou ter como sobreviver, ou eu vou sofrer muito, ou, né, sabe lá tudo que eu posso imaginar. Bom, verso 8, capítulo 3. Nesse momento, alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando: ó rei, vive eternamente, ou que o rei viva para sempre. É a saudação. Tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som, né, e aí vem tudo aqueles instrumentos lá de novo, não vou ler de novo, executadas por muitos instrumentos, todos tocando juntos, deveria imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro. E qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há homens judeus que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não fizeram caso de ti, nem de tuas ordens, ó rei. Não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro que tu ergueste. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei. Vocês se imaginam numa situação dessa? O que eles esperam, né? O que você esperaria numa situação dessa? Desobedeci uma lei. A polícia vem me buscar. A pena para quem desobedece essa lei é morte. E agora? Como é que tu sai dessa? Bom, a gente conhece a história, mas vamos ler para frente só para a gente entrar mais fundo nisso. Bom, assim, perfeito. 14. Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, é mesmo verdade que não cultuais os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, do saltério, da flauta dupla e todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostres e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a essa advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas, e vos indago: que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Primeiro vem uma advertência, uma ameaça, né? Essa advertência, essa ameaça, é mais ou menos quando a gente começa a pensar hoje que a gente não vai sobreviver, ou que a coisa vai ficar tão ruim, né, que a gente não vai aguentar, e a gente fica com medo do futuro, ansioso pelo dia de amanhã, como Jesus fala lá no Evangelho, né? É mais ou menos esse momento aqui.
Sabe? A gente é colocado numa situação em que a gente precisa tomar uma decisão. Agora, ou tu se molda no sistema e tu vai viver tranquilo, vai tocar a tua vida, tu vai ter teus negócios e a coisa vai funcionar direitinho para ti, ou vai para a fornalha. O que o rei está colocando diante deles, né? Ou o sistema está colocando diante deles agora é: ou vocês se moldam ou vocês morrem, né? Isso pode acontecer de uma maneira não tão explícita no nosso tempo, né? A gente falou esses dias, acho que foi no último sermão, né? A gente no último culto, justamente sobre isso, né? A corrupção é um exemplo disso. Eu posso pensar que se eu não for corrupto, né? Eu não consigo sobreviver. Porque para tudo precisa pagar propina. Para tudo alguém tem que levar uma vantagem. Para tudo isso é se moldar no sistema. Então, se eu digo, eu não vou entrar na corrupção, né? A chance é que eu não consiga comprar e nem vender mais nada. Pode ser candidato aí, não ganha mais também, se for político. Corre, vai ser candidato, não ganha, né? Não consegue emprego. Essa ameaça, ela é colocada, né? O diabo faz questão de colocar essa ameaça na nossa mente toda hora. Agora, como é que a gente rebate isso? Verso 16. Então Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei. Aqui está o segredo da vida, vamos dizer assim, de como viver no final dos tempos. Eles falam para o rei mais poderoso da terra naquela época. E são funcionários dele, além de tudo. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Numa outra tradução, acho que na NTLH, diz assim: a gente não precisa te dar explicação sobre isso. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Até aqui está fácil, né? Porque ele está bem convicto. Mas ele dá uma segunda opção. Eles dão uma segunda opção. Eles dizem: contudo, se Deus não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Tipo assim, bom, se Deus me livrar, né? Ótimo. E se ele não livrar, fica sabendo que não vai fazer a menor diferença. Né? Então, quando eu caminho para uma situação dessa, de aperto, de achar, né, qual é a posição que eu tomo, como é que eu vou sobreviver a isso? Olha, se Deus me livrar, o meu Deus tem poder para me livrar disso. Agora, se ele não livrar, também fique sabendo de vocês que eu não vou entrar nessa. Eu não vou me moldar nisso, de jeito nenhum. Né? E aí, por isso que a gente precisa botar muito a visão em cima das cartas às igrejas no Apocalipse. Porque o Senhor promete a coroa a todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Essa convicção a gente precisa carregar com a gente, porque senão, quando a gente estiver diante dessa encruzilhada aqui, na boca da fornalha, a gente vai cair. Né? Lucas 12, que a gente estava vendo no outro culto, Jesus adverte também, ele diz, só para a gente recapitular, né? Ele adverte, diz: não temais aqueles que podem matar o corpo, e depois nada mais podem fazer. Mas temam aquele que pode tanto matar o corpo, e lançar o corpo e a alma no inferno. A gente precisa ter esse texto em mente, essa verdade em mente. Por quê? Porque se um dia tu estiveres diante de uma situação dessa, tu precisa estar convicto de que aquele que tu tem que temer é aquele que pode te mandar para o inferno. O juiz, Deus, o juiz. Aquele que julga. Aí tu vai olhar para um rei desse aqui, ou para um sistema, e vai dizer o que eles disseram. Né? Rei, Deus
o meu Deus, ele pode me livrar. Mas se ele não me livrar, fique sabendo que eu não estou nem aí para a sua ameaça. Pode me jogar na fornalha. Verso 19. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Essas fornalhas, para a gente entender o que é, são fornalhas que eles usavam para derreter metais. Então é muito, muito quente mesmo. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. Vê que eles trabalham dentro desse governo, eles trabalham dentro desse sistema, eles têm cargos, né, na corte de Nabucodonosor, eles se vestem como os babilônios. Né? Turbantes não é roupa de judeu, né? Então, quer dizer, o que tem de interessante nisso? Eles não lutam contra o sistema, não são revolucionários, eles não acham que eles vão derrubar a Babilônia, eles não são traidores. Eles são funcionários fiéis do rei que estão sofrendo uma injustiça. Simplesmente porque eles não vão adorar a outro Deus, não vão se moldar ao sistema corrupto. E a gente olha para isso aqui e se tu for olhar, botar isso no mundo de hoje, tu diz assim, não tem jeito. Vai ser preso, vai ser condenado à morte, a vida desse sujeito acabou. Quando a gente olha para o jogo de poder, que é o mundo de hoje, né? E talvez olhar para algumas figuras poderosas no mundo, né? Que são os grandes reis, presidentes e governantes de hoje, que têm o poder de fazer isso aqui, que a gente está vendo acontecer aqui, né? A gente vai pensar assim, ó, não tem jeito. Mas o grande ensinamento que Daniel nos traz aqui, né, o que o Senhor nos traz através do profeta Daniel, é que tem jeito. Né? É que a gente precisa permanecer firme e fiel até o fim. Se matarem o teu corpo, lembra sempre bem, não lembro qual pastor que falava isso, você não é um corpo, você tem um corpo. O ser humano pode destruí-lo e o diabo pode destruí-lo. Mas aquele que habita em você, o Espírito Santo, não vai deixar com que a sua alma seja destruída. Para isso, o que precisa? Ser fiel a Deus até o fim. E a recompensa vem. Assim como o Senhor promete a recompensa em Apocalipse, a recompensa deles vem aqui. E vem na hora, né? Não demora nada. Né? E eu imagino que no dia da nossa morte também é assim. Né? A recompensa nossa vai demorar nada, vai ser... Apagou aqui, acordou na glória. Num piscar de olhos. Isso aqui é quase tão rápido quanto isso, né? Olha só. Em seguida, os 3 homens trajando seus... já li esse. 22. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abdenego para dentro do incinerador. Essa Bíblia aqui é da King James, ela traz umas palavras do inglês. Incinerador é uma palavra bem moderna, né, para nós. É um negócio feito para botar fogo nas coisas, para queimar o que não presta. O que a gente... Essa cena aqui, eles jogam os 3 para dentro e aquilo está tão quente, não tem espaço lá dentro, a pressão é tão alta que o fogo vem para fora quando eles entram. Isso é como mais ou menos a gente jogar uma água no óleo, né? Esparrama tudo. Essa é a cena que acontece aqui e mata os soldados. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor
assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros. A cena aqui provavelmente é o rei sentado de frente para a fornalha, assistindo essa execução, né? Faz questão, isso era comum na época, de assistir à execução dos três, por mais que ele gostasse deles, né? Naquele momento, o orgulho dele é tão grande que ele se enfurece contra eles e ele assiste à execução deles. E eu imagino que ele olhando para a fornalha acesa, daqui a pouco ele vê um negócio esquisito, né? E se levanta depressa e pergunta: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha, em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. A essa hora ele deve estar achando que ele está vendo coisa, ou que ele está louco, que não lançaram os caras lá dentro, né? O incrível, o extraordinário de Deus, o milagre acontece na hora. Instantâneo. E todos responderam: tá, sim, ó rei, foi isso que a gente fez. Então o rei exclamou: pois então vede isso. Há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Esse 4º homem é o anjo do Senhor, o próprio Cristo. Espera eles dentro da fornalha. 3 homens amarrados são agora 3 homens livres, que estão expostos à sentença mais pesada daquele sistema, a pena mais dura daquele sistema, que é a morte. Mas isso não tem poder sobre eles. Vocês entendem? É disso que a gente está falando. O sistema não tem poder sobre aqueles que são fiéis ao Senhor. Pode vir dificuldade, pode vir tentação, pode vir medo, mas não há poder sobre a tua vida, não há poder sobre o teu espírito. Isso é extraordinário. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo. Aí Reconheceu, porque eles assim o chamavam, o Deus Altíssimo. Né? A palavra em hebraico acho que é Elá. Servos do Deus Altíssimo, servos de Elá, saí e vinde até nós. Logo, Sadraque, Mesaque, Abdenego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. Deus, o Senhor, Ele nos livra. Então é para a gente não ter medo. Qual é a única coisa que pode dar errado quando a gente estiver numa situação dessa? É eu me moldar no sistema. Senão, beleza, rei, eu vou ajoelhar aqui de boa, né? Não concordo, não, mas já que é lei eu vou fazer, mesmo que seja contra Deus, mas aí eu preservo minha vida, fica tudo certo, né? O rei fica feliz, eu continuo a minha vidinha. Não vou perder o emprego, porque daí eu me ajoelhei, fica tudo certo, né? E aqui no mínimo a gente podia achar que esses 3 iam perder o emprego, né? Vamos dizer assim. Eles eram altos funcionários da corte e poderiam, né, botar não só o emprego, mas como a vida em jogo, né? Por causa de Deus, o Senhor, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o ensino maravilhoso, né? É esse. Bom. Então, eles mesmo passando pelo fogo, né? Deram suas vidas por amor a Deus, né? Não o negaram. Não o negaram. Eles não mudaram. Eles não mudaram eles não mudaram o estilo de vida deles, eles não mudaram o caráter, não mudaram a forma de viver, não mudaram porque o sistema pressionou eles. Eles permaneceram firmes, Cada né? deles assim, né? Nós servimos um Deus, e o Deus que nós servimos pode nos livrar. Pode nos livrar, e se ele não livrar também eu estou com ele, né? Tamo junto. Né? E tem uma pregação do pastor Luciano Subirá
no YouTube, que eu acho extraordinário, que ele diz assim, eu consigo imaginar o Senhor com eles lá dentro da fornalha, caminhando por dentro da fornalha e dizendo, vamos naquele lado ali que está mais quente. Ali onde o fogo está mais alto, vamos para aquele lado, né? Vamos para o outro lado. E é mais ou menos, e dá para entender de onde ele tira isso, porque quando a gente continua lendo, né? Eles saíram do meio do fogo. Mesmos, né? Verso 27. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, observaram e comprovaram que as chamas não tinham o poder de ferir qualquer parte do corpo deles. Uau! Nem mesmo um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Do que nós temos medo? De quem a gente tem medo? Se você vive esse aspecto de Cristo, não seria diferente. Nem mesmo um fio de cabelo. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo ou cheiro de fumaça neles. Nada. É como se eles não tivessem estado ali dentro. Sabe? Eu creio nesse Deus. Nós precisamos crer nesse Deus, no Deus que livra, no Deus que ama, no Deus que protege. E o que Ele espera de nós para a gente usufruir disso aqui? Fidelidade. Só isso. Nada mais do que se posicionar, ver que eles não lutaram, eles não se rebelaram contra o governo, não tentaram atacar o rei, não tentaram reagir aos soldados. Você pode amarrar e pode jogar na fornalha. Ficaram na deles, né? Confiando naquele que é. Eles não confiaram na força deles, eles não confiaram, não buscaram socorro em amigos, não apelaram, nada. Nada. Sem esforço nenhum. E aí eu te digo uma coisa, o que estraga as nossas vidas é quando a gente pensa que a gente tem que empenhar um esforço e lutar contra alguma coisa desse tipo, né? E aí imagina a cena diferente, que os soldados tentando pegar esses camaradas e eles esperneando e batendo e tentando atacar o rei, um tenta se soltar para cá e outro para lá. Vocês acham que o resultado dessa história ia ser o mesmo? Não. Certeza não. Ia dar morte. E a gente nessa vida, a gente entra na dificuldade, quando a gente entra nessa pressão aqui, às vezes, hoje a gente falou muito do sistema, mas isso acontece em coisas do nosso cotidiano. A gente vai de frente de um problema que tu não tem como resolver e tu começa a se bater e se desesperar, né? E preciso fazer alguma coisa e vai para lá e vai para cá. Só que nada acontece. Por quê? Porque a gente está depositando a confiança nas nossas forças. Eles depositaram a confiança deles total e completamente no Senhor. E é nessa paz que eles são amarrados e jogados para dentro da fornalha. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja Elá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que depositaram toda a sua confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas próprias vidas, a prestar culto e adoração a outro Deus que não fosse o seu Deus, ou o seu Elá, o seu Deus Altíssimo. Diante desse acontecimento, Nabucodonosor continua falando, eu decreto que toda pessoa, de qualquer povo, nação, cultura e língua, que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado,
porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar os seus servos dessa maneira. Até um rei pagão tem certeza disso, né? Eu também preciso ter certeza disso. Nós precisamos ter certeza disso. O rei teve certeza. Até o rei teve certeza disso. E assim, aí se a gente pensou que pelo menos eles iam perder o emprego, verso 30, e assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego e os fez prosperar na província da Babilônia. Ainda dá prosperidade para eles no meio daquele sistema corrupto que era a Babilônia. É um reino do mal, né? Essa tem que ser a história da nossa vida. A história da nossa vida, ela tem que se resumir basicamente nisso aqui. Ser fiel até o final e ter a certeza de que Deus, o nosso Deus Altíssimo, o nosso Deus Elá, Ele pode nos livrar de tudo. E a única coisa que ele espera, né, fica muito claro no texto, né, depois que ele fala que o próprio rei reconhece, porque depositaram toda a sua confiança nele, no seu Deus. Mais uma vez, né, a Bíblia mostra para nós que o segredo da vida é depositar toda a confiança em Deus. Esse texto é maravilhoso. E ele nos encoraja, né? E aí a gente vê, né, podia dizer assim, olha, o rei da Babilônia, ele é o malvado da história, né? E ele tem que morrer, tem que ser punido. E não é isso que acontece. Ele continua sendo rei. Os três sobem de cargo dentro do reino dele. Eles continuam fiéis a Deus. Eles continuam prestando serviço de maneira fiel ao rei. Trabalham com honestidade, com integridade, né? Mas não se corrompem. Aí eu te digo, é possível sobreviver no sistema, vamos dizer assim, né? Esse que a gente tanto teme, né? Que viria no final dos tempos, né? Esse sistema opressor. É possível sobreviver nele com integridade e se sustentando com dignidade? É porque Deus não muda. O pensamento, o agir de Deus não muda. Ele é o mesmo. Né? A gente é careca de ouvir isso, né? Cansado até de ouvir isso. Né? Que Deus é o mesmo. Ontem, hoje, amanhã, Ele não vai mudar a forma de pensar e nem a forma de agir para com os seus servos. É a gente que estraga tudo. É a gente que muda. A fé é pequena. Né? Aqui, a fé deles aqui, a gente pode chamar isso aqui de uma fé incondicional. Se Deus me livrar, estou com Ele. Se Ele não me livrar, estou com Ele. Viver, né? Como é que era? Se viver viver é Cristo. Se eu morrer é lucro, mas viver para mim é Cristo, né? Então, né, é isso. É disso que Paulo fala. Né? É disso que a Bíblia toda fala. Que o Espírito Santo, ele nos mantenha na convicção dessa palavra. Para que quando nós chegarmos nessas situações difíceis, a gente não tenha medo de nada. Nem de sistema, nem de homem, nem do próprio Satanás. Nós não tememos Satanás, nós tememos a Deus. Satanás, deixa ele para o Senhor Jesus, faz que nem o arcanjo Miguel. Né? Satanás, o Senhor que te repreenda, eu não vou nem discutir contigo. Amém, irmãos? Que Deus, que Ele nos encha dessa certeza. Palavra de fé, né? Uma palavra de fé, meu Deus, uma palavra de consolo, de ânimo, que vai te botar na frente da dificuldade e a gente pode dizer, eu vou
passar por essa fornalha. Às vezes nós estamos no resfriado, mas assim, fazemos muito testado, né? Mesmo, Aí o Senhor pode me livrar desse resfriado, mas se não livrar também estou com ele. E assim, às vezes, pode ser até uma doença. Né? Sim. A gente falou aqui de sistema, de economia, porque o texto aqui está mais ou menos nesse contexto. Mas a gente pode se deparar com uma doença, né? E chegar de frente a uma situação assim. E dizer assim, agora acabou para ti. Né? E aí o que eu digo? O meu Deus, Ele pode me livrar dessa doença. E se não livrar, Ele continua sendo meu Deus. Eu continuo com Ele. E o resultado é, Deus não te decepciona. Se ele fizer é Deus, se não fizer também vai ser. Se não fizer também é Deus. Mas olha, o que a história desses 3 camaradas nos mostra é que Ele não nos decepciona. Ele faz mais do que a gente espera. Ele faz um negócio extraordinário. Os caras podiam ter saído lá dentro com o cabelo queimado, com a roupa chamuscada, fumaceando, fumegando, né? Com queimadura. O Senhor fez questão de não deixar um fio de cabelo. Nem a roupa não perder. Esse é o nosso Deus. Por que ter medo? Em nome de Jesus, né? Amém. Amém.